Olá, gente. Professor Rildo Vaz. Pessoal, hoje iremos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Em especial, vamos falar um pouco sobre o benzeno, características e obtenção e nomenclatura dessa estrutura. Só para lembrar, as cadeias aromáticas têm um formato então do anel benzênico, ok? Então vamos lá, gente. E, gente, antes mesmo de nós falarmos aqui um pouco sobre os próprios aromáticos, fazemos aqui um pouco do histórico, né, de onde foi que surgiu isso, né? No século XVIII ao século XIX, surge na Europa um conceito de aromático, conceito esse usado para classificar, por exemplo, substâncias e óleos essenciais que possuíam então um odor agradável, possivelmente extraído de algumas plantas, né, medicinais bastante utilizado na época. Assim, o odor, né, ele foi um primeiro critério usado para classificar essas substâncias. As pessoas então que dominavam essa técnica, né, eram conhecidas como senhores boticários, né, onde em seus laboratórios, né, tinham então vidrarias e ferramentas e tanto que estranhas, né, conseguiam extrair de raízes e folhas diversas essências aromáticas. Olha só, gente, aqui é um conceito assim pouco mais que histórico, né, que surge na Europa, onde vamos dizer assim, um grupo de pessoas, né, que dominavam essa técnica da extração, né, a partir então de, vamos dizer assim, de raízes e folhas. Eles então extraíam as essências, né, óleos essenciais, que apresentavam então determinados tipos de, digamos assim, de perfumes. Então daqui nasce, vamos dizer assim, uma das primeiras classificações dadas a determinadas substâncias. É claro que nesse período não se conheciam então a substância em si. Só era usada, né, como foi usada pela primeira vez, esse tipo de conceito aromático, a um tipo, vamos dizer assim, de característica de uma substância que apresentava determinados odores. Então, diante disso, surge o conceito de aromático. Apesar de não conhecer a estrutura desse composto aromático em forma de hidrocarboneto, ainda não se conheciam de fato como era formada essa estrutura. Ok, gente? Então, olha só. É daqui então que se tem a ideia, né, do surgimento dos perfumes, né, de alguns óleos que são utilizados em formas medicinais, ou então até mesmo óleos hidratantes, né. Em modo bem geral, nesse período se cresceu muito o estudo desse composto conhecido então como os aromáticos. Legal, gente? Beleza? Então, gente, olha só. A partir de 1825, ainda no século XIX, Michael Faraday, ele foi um dos primeiros, vamos dizer assim, a sintetizar, né, a estrutura conhecida então como benzeno, que é um dos aromáticos que nós podemos, que é o que nós estamos estudando. O óleo era extraído a partir do óleo da baleia, hidrocarbonetos insaturados, onde essa substância era aquecida, né, por isso que é chamada então de pirólise, e formava um composto bastante inflamável, conhecido então como gás de iluminação, o mais conhecido como o acetileno. Olha só, essa estrutura então chamada de acetileno, como você vê aí na imagem, é o mais conhecido como o etino, é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Tudo bem? Gente, só para uma curiosidade, né? O próprio acetileno ele foi usado por muito tempo como iluminação das praças públicas de Paris. Não é à toa, então, que Paris é conhecido como a cidade das luzes, né? Onde era utilizado, então, como o acetileno era utilizado como combustível, né? Para que pudesse, então, trazer as iluminações das praças públicas, onde esse tipo, então, de substância ela era queimada e produzia então uma chama aonde se tinha, digamos assim, nas noites de Paris, a iluminação das suas praças públicas, vamos dizer assim. Essa ideia então de Faraday, quando justamente ele começou
a sintetizar, né, vamos dizer assim, óleo da baleia, onde nesse período a matança de baleias era bastante comum. E isso trazia então sérias consequências para o próprio meio ambiente, como até mesmo a extinção de algumas baleias, né? No entanto, a utilização desse óleo, além de ser usado também não só para a iluminação pública das praças de Paris, mas também serviam como forma de combustíveis, né, utilizados então em alguns motores movidos então a esse tipo de óleo. Legal? Então olha só, gente. No entanto, Faraday ele foi mais longe. Ele simplesmente pegou o acetileno, comprimiu essa substância, a ponto então que ele formou uma das primeiras substâncias dos aromáticos, conhecido então como o benzeno. Olha aí, gente. Esse então seria o anel benzênico. Nós vamos perceber então que essas estruturas elas têm características de nomenclaturas fixas. Então o benzeno aí mostrado, ele é na verdade uma obtenção de um processo, digamos assim, bem complexo, que vai desde a síntese do óleo da baleia, aonde ele foi praticamente exercido uma determinada quantidade de temperatura, em torno de 400 graus centígrafo, né? E aí então se chegou a obter o acetileno, e esse então, quando comprimido, gerou então o que é chamado de benzeno. Olha só, gente. Legal? No entanto, gente, essa estrutura então idealizada por Faraday precisou então ter uma ideia de como seria de fato a estrutura do anel benzênico, ou melhor dizendo, né, do benzeno, que é uma cadeia aromática. Então, o cientista conhecido como Kekulé, em 1965, em um sonho que ele teve, ele imaginou então que, vamos dizer assim, os átomos do benzeno poderiam estar ligados entre si, formando um anel com alternância de duplas e simples entre carbonos. Como assim? Olha lá. Uma estrutura como essa que você vê aí, ó. Observe que a dupla, ela intercala por ligações simples. Isso é o que caracterizou então a imagem que Kekulé imaginava então vamos dizer assim, do anel benzênico, do próprio benzeno. Que pode ser então ser representado desta forma, com uma forma de linha, ou mais conhecida então estrutura idealizada por Kekulé, que é essa estrutura que você vê aí. No entanto, gente, essa alternância, de ligações duplas que você vê aí na imagem, olha, ora você vê nessa posição, ora você vê numa outra posição, isso, juntando isso, nós temos essa estrutura. Esse anel que apresenta aí no meio é a alternância das ligações π, vamos dizer assim, elas ficam mudando de posição, e aí então você tem essa formação e esse desenho como o Kekulé imaginou. Legal, gente? Beleza, então. Vamos lá? Bora continuar? Dando continuidade, gente, à obtenção dos hidrocarbonetos aromáticos, essa técnica de obtenção desses aromáticos, ela modernizou, E aqui nós temos que, a partir de uma substância conhecida como alcatrão, que é um líquido escuro, rico em hidrocarbonetos, onde nele existe então uma mistura de compostos aromáticos, como por exemplo os monocíclicos e policíclicos. Um exemplo dos monocíclicos é o que você vê aí como benzeno, e os policíclicos são essas cadeias condensadas aí, de anéis aromáticos, como o naftaleno, o antroceno e o fenatreno. Esses compostos aí, gente, são compostos extraídos do alcatrão, que são conhecidos então como compostos aromáticos. Tudo bem? Olha só, nomenclatura de alguns hidrocarbonetos aromáticos. Vamos ver aqui rapidinho essa parte de nomenclatura. Ela é bem diferente dos compostos abertos, acíclicos, vamos dizer assim. Por exemplo, os chilenos. Aí você tem três tipos de chilenos. O chamado
ortoxileno, metaxileno, paraxileno. Esses são os compostos, então, aromáticos que têm nomes fixos, né? São os monocíclicos, vamos dizer assim. Assim como os monocíclicos, né? O metilbenzeno, como nós já vimos, e o próprio benzeno. Existem também os policíclicos, que é chamado de naftaleno, e o conhecido, então, fenatreno. Legal? Vamos lá, então. Assim como também existem os compostos aromáticos normais, né, então dito como hidrocarbonetos normais, existem os radicais benzênicos, gente. Olha aí. Temos os radicais monocíclicos, conhecidos aí, então nós temos o benzil, temos o chamado ortotoluil, metatoluil, o chamado então paratoluil, o conhecido fenil, e assim também temos os radicais policíclicos, como o alfa-nafetil e o beta-nafetil. Todos esses radicais aí, gente, eles apresentam, vamos dizer, nomes fixos, vamos dizer assim. Legal? Bom, aí, gente, olha só. Aqui, então, nós finalizamos essa parte de hidrocarbonetos aromáticos, onde se falou hoje sobre obtenção, nomenclatura e algumas características, então, que eles apresentam. Legal, gente? Beleza? Até a próxima!